A ordem de Deus para o povo de Israel partir do Egito foi depois que comeram do cordeiro. Porque só o cordeiro vai te dar força para sair do Egito. Só o Você não desce. cordeiro vai te dar força para sair do Egito. Se o cordeiro não entrar em você, você não larga o adianta Egito. nada. Meu Deus, que coisa boa. Exatamente, vamos lá. Agora a gente vai partir para a segunda evidência aqui de Cristo no texto. Vamos ler aqui os versículos 5 ao 9. Está assim escrito. Hebreus 10, dos versos 5 a 9. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a tua vontade. Como acima disse, sacrifício e oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer a Deus a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. A segunda evidência que nós temos aqui no texto, dos versículos 5 a 9, é o nascimento de Jesus. Por quê? Ele está fazendo uma citação de Salmo 40, dos versos 6 a 8. Por que sacrifício e oferta ele não quer mais? Existe um porquê aqui. Sacrifícios que o que estava na cabeça do povo? Eu posso pecar, se eu oferecer um sacrifício, aquilo vai aplacar a ira de Deus e cobrir o meu pecado. Então, o povo entrou numa mesmice, calma, do seguinte, eu peco, e Deus estava dizendo o seguinte, lá em Isaías capítulo 1, Deus está batendo ali em quem faz o culto dessa forma. Vocês me trazem novilhos gordos, eu não quero isso. E lembra que Deus repreendeu a Saul, também dizendo que sacrifício eu não quero, mas eu quero obediência? Legal. É a obediência ali, no texto original. A obediência é chamar, que é ouvir. Então Deus prefere que você ouça do que você sacrifique. Perfeito. E por que o texto diz que sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste? A gente volta na natureza do sacrifício. Os sacrifícios que eram oferecidos eram animais. Era diverso daquela em que o pecado entrou no mundo, porque veio através do homem. E agora, o texto está dizendo, o salmista está dizendo que ele não quer mais sacrifícios, mas um corpo me preparaste. Davi não está dizendo dele. Ali não é o corpo de Davi. Ali é um salmo messiânico que aponta diretamente para Cristo. Ele que está vindo. Exato. Se você olhar no Salmo 139, dos versos 13 a 16, o salmista vai dizer o seguinte: de uma forma maravilhosa o Senhor me formou. O Senhor viu meu corpo ainda informe, no ventre da minha mãe. Davi também não está falando dele. Ali está falando da formação de Cristo no ventre de Maria, feito pelo Espírito, porque ele foi gerado pelo Espírito. De uma forma assombrosa e maravilhosa, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Ali aponta para a formação de Cristo no ventre de Maria. Então, quando o salmista está trazendo que sacrifício e oferta não queres, mas um corpo me preparaste, aqui ele está falando da encarnação de Cristo, representando o seu nascimento. Tem uma profecia do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, que diz o seguinte, diz assim, Cauã, de ti, Belém Efrata, pequena demais entre as milhares, sairá o guia, o Salvador de Israel. E aí, no capítulo 2 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, diz o texto que Jesus está numa cidade pequena chamada Belém de Judá. É o Efrata, Belém de Judá. E dentro da manjedoura nasceu Jesus. Lugar de cordeirinho. No lugar de cordeiro. Sendo ele representado no Antigo Testamento como cordeiro, ele deve vir de onde vêm os cordeiros, certo? Então, dos versos 5 a 9, a segunda evidência de Cristo que nós temos é a sua encarnação e o seu nascimento. Agora fica mais interessante, Mateus. Dos versículos 11 ao versículo de número 13, vai falar da morte e ressurreição de Cristo. Aqui a gente está meio que para o meio, para o final. Olha o que diz o verso 11. Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Retornamos. Nunca podem tirar pecados. Pecado, porque só cobrir. Perfeito. É bom entender isso. Verso 12. Mas este, se referindo a Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escábulos dos seus pés. Olha que coisa interessante. Versículo 11, ele está dizendo que os sacerdotes a cada dia ministravam oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Retornamos à questão da natureza do sacrifício. Então o sacerdote oferecia, mas aquele pecado não saía. Não era tirado, era apenas coberto. Lá no tabernáculo, em cima da Arca da Aliança,
tinha a tampa do propiciatório, né? Da onde vem a palavra propiciação, Por isso que é eu li aplacar, isso, sim, exato, sim. aplacar a ira de Deus, que vem do hebraico caporet, né? E dentro da arca tinha 3 elementos: a vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas da lei. Uhum. Esses 3 elementos que estavam dentro da arca, para Deus, quando Deus olhava para os 3 elementos, causava ira em Deus. Exemplo, o pão veio por causa da murmuração, Caso o quê? Desculpa. Ira. causa ira em Deus. Legal. Êxodo 16, eles murmuraram e Deus mandou o pão, o maná. Então isso lembra a murmuração do povo no deserto. Segundo elemento, as tábuas da lei. O povo se rebelou contra Deus, foi feita uma aliança em Êxodo capítulo 19, e lá em Êxodo capítulo 32, quando Moisés, exatamente, quando Moisés está descendo com as tábuas, eles estão adorando o bezerro de ouro. Houve uma rebelião, ele quebrou, teve que subir e pegar uma segunda. E o terceiro elemento, que é a vara de Arão, foi onde Coré, Abirão e Datã se levantou contra o ministério de Moisés e Arão. E Deus provou que tinha escolhido Arão para o sumo sacerdócio. 3 elementos que estão dentro da arca, Cauã. Quando Deus olha para esses 3 elementos, lhe causa ira. A ira de Deus precisa ser aplacada, feito a propiciação. Certo? Quando o sumo sacerdote adentra o Santíssimo, ele asparge o sangue 7 vezes sobre o propiciatório. Porque quando Deus olha para dentro da arca, ele já não vê os 3 elementos que lhe causam a ira. Ele vê o sangue. O sangue se aplaca. O sangue aplaca a ira e torna o pecador propício a se aproximar do santo. Nós só nos Aquele que aproximamos. antes não era digno, A lei inimigo de Deus. diz o seguinte: que maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim. Deuteronômio 21. Então a lei condenava o pecado. A lei apresenta o pecado, mas ela dá o diagnóstico, mas ela não tem um remédio, não tem uma cura. Então ela diz assim, ó, você está errado nisso. Mas ela não tem uma solução. E a solução é Cristo. Quando Deus olha para a lei dentro da arca, Deus está vendo a condenação sobre a humanidade. Quando o sangue do animal é derramado lá no altar do holocausto e no Santíssimo é derramado sobre a tampa do propiciatório, Deus já não vê mais a lei. Deus vê o sangue. Aqui é graça.